Amém, amém. Obrigado. Pode sentar, meninos. E hoje, então, meus irmãos, nós vamos começar com uma introdução a essa carta, para que você também tenha já mais algumas coisas em mente quando você pegar para ler aqui o texto bíblico, tá? Então, se você está com a sua Bíblia aí, já deixa ela aberta em Efésios, por favor. E eu vou, na verdade, trazer mais uma sugestão para você. Seria um desafio, seria um pedido, não sei, mais uma sugestão mesmo. A sugestão é que você leia toda semana, pelo menos uma vez, essa carta aos Efésios. Quem topa? Topam? No metrô, no ônibus, no intervalo. Então, é difícil, né, acreditar às vezes. Mas em todo lugar que você vai passar um tempo, você consegue ler ali, né? Espero que você não se ofenda ou não se escandalize comigo, né? Mas, inclusive, se você tem mais de uma cópia da Bíblia, deixa uma Bíblia lá no banheiro também. Quando você for lá e for demorar ali mais que 5 minutos lá dentro, lê a carta, aproveita esse tempo de meditação, né? O celular, bem lembrado, Ronald. Celular, né? Tá facinho, tá na mão. Como é que você pode fazer? Se você pegar para ler um capítulo por dia e você começar na segunda, no sábado, você já leu a carta toda. Depois você faz suas coisas lá e tal, daqui a pouco você leu de novo. Por exemplo, capítulo 1 são 23 versos. Rapidinho você leu. Capítulo 2, 22. Capítulo 3, 21. Capítulo 4, 16. Rapidinho. Aliás, 16 não. 32. Rapidinho. Capítulo 5, um pouquinho maior. Você tem até o 33. E o capítulo 6, você vai até o 23. É coisa rápida. Isso aqui não dá 5 minutos de leitura. E vai ser bênção para você, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Olha o caminho aí. Já vai facilitar para você. Olha que combo perfeito dos céus, né? Você vai estar habituado com a aula, vai poder ouvir a voz do Senhor, vai estar em contato com a sua Bíblia. É só coisa boa, né? Então, faça aí esse exercício. Se você tem mais de uma versão da Bíblia, da tradução, na verdade, use também para que fique mais fácil para você, tá bom? Então, para a gente entender um pouco, desvendar um pouco mais essa carta aqui aos Efésios, ela é uma carta tão importante quanto as outras, todas que aparecem para nós, sejam as cartas pastorais, sejam as cartas gerais, sejam... Vocês lembram das divisões das cartas, como é que funcionam? É o nosso velho dilema, né? Sim ou não é uma resposta. Se for não, está tudo bem. Vocês se lembram ou não? Não, tá bom. Se você olha pela divisão literária do Novo Testamento, você percebe que existem formas diferentes de escrita, porque estão cumprindo funções diferentes dentro de toda a história bíblica. Então, se você pegar ali Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão escrevendo com um objetivo principal. Qual é o objetivo dos evangelhos? Como? Evangelizar também. Através do quê? Exatamente, da história de Jesus, mostrar o seu ministério terreno, como ele andou e tudo mais. Então, para cumprir esse objetivo, qual é o gênero literário que eles usam? Quem se lembra dos gêneros literários? Se lembra ou não? A gente tem, por exemplo, poesia. Lembra-se? Como? Prosa, boa. Nós temos narrativas, nós temos crônicas, nós temos sátiras, que entra como um jeito literário. O Ale é o mestre dessa aí, né? Que mais? Sim, esses são os bíblicos, né? Mas em geral, como? Parábolas, histórias, né, de alusões. Como onde? Texto. Também, todos são, né? Ô Nicolas, você está na escola ainda, lembra a gente aí? É tudo isso mesmo?
Resumiu. É isso. Então, todos esses gêneros literários, eles têm objetivos diferentes. E os evangelhos usam as narrativas. Por quê? Eles estão narrando aquilo que eles viram. Eles olharam, eles participaram, alguns, menos Lucas, e eles escreveram aquilo que foi narrado para eles. É uma narrativa toda. Depois, quando você chega em Atos, por exemplo, ele é um livro histórico, também narrativo, porque ele está narrando fatos históricos que aconteceram no desenvolvimento da igreja. Então, Jesus ressuscitou, foi para os céus. Tem aquele episódio lá do caminho de Emaús e tudo mais. E depois, o que aconteceu? Depois disso, ele está escrevendo lá para o amigo dele, para o Teófilo, para dizer, olha só o que aconteceu. E narra a carta toda, o livro todo para a gente, que é, na verdade, uma carta também. Se está endereçada para alguém com começo, meio e fim, é uma carta, certo? Dizem ser a carta incompleta, né? Que Atos tem 28 capítulos. E aí a gente tem até alguns ministérios importantes de teologia bíblica mesmo, que chamam Atos 29, né? Por quê? São os atos do Espírito através dos discípulos, dos homens, da humanidade. Então é como se um capítulo 29 de Atos pudesse ser escrito, por exemplo, sobre a nossa igreja. Né? A gente tem lá, tem Éfeso, tem Antioquia e tem Vila Guilhermina, olha só, que coisa doida, né? E a gente está no meio disso aí também, dessa história. Mas depois disso, quando a gente tem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e vai estendendo até que a gente chega na primeira carta de Timóteo. Esses livros todos, incluindo a carta aos Efésios, elas são cartas escritas de própria autoria, por um problema específico, para um povo específico, em um momento específico. O que isso diferencia de todas as coisas? Diferencia que você vai ter uma compreensão do texto se você ler e fazer o famoso versículo do dia. Então, acordei de manhã, peguei minha Bíblia, abri lá e tal, e vim com o dedo e coloquei aqui, Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Fechei a Bíblia e pronto, estou pronto para viver meu dia. O que isso significou para a gente? Caixinha das promessas, certo? Fica vago, fica vazio. Então, se a gente olha para o texto bíblico com um olhar diferente, sabendo quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu, a gente vai ter uma dimensão diferente para encontrar o significado do texto para aqueles da época de Éfeso, mas também para a gente hoje. O que é que o texto quer dizer, certo? Então, essas cartas foram escritas para igrejas. Depois a gente tem as cartas que são as cartas pastorais, ou epístolas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Por que elas são pastorais? Porque elas foram escritas para pastores. A diferença, então, você tem narrativas escritas sobre Jesus, você tem uma carta para mostrar o que aconteceu depois, você tem cartas às igrejas para ensinar, e você tem cartas que agora são endereçadas para os pastores da igreja e que também trazem algumas revelações de Deus sobre si mesmo e sobre a sua comunidade para nós. Essas cartas escritas, então, aos pastores, elas são muito importantes para nós, pastores, mas também para a igreja como um todo. Nós tiramos muitas lições ali, tá? Então, também tem a mesma coisa, entendendo quem eram os pastores, onde eles viveram, quais igrejas eles passaram, a gente entende muito mais. Talvez, se você cresceu na igreja, por exemplo, e você pensa na primeira carta de Paulo a Timóteo, você já tem um texto bíblico que às vezes está na cabeça, né? Ou pelo menos os jovens deveriam ter, né? Qual é, Sofia? Ela morre de vergonha de tudo. Aí eu estou fazendo isso para ela ir perdendo a vergonha, né? Não sei se vai funcionar. Mas você pega ali, 1 Timóteo, capítulo 4. Ninguém o despreze pelo fato de você ser
jovem. Aí a gente guarda isso, né, debaixo do braço, vem para a igreja, queremos as paredes pretas e ninguém me despreze porque eu sou jovem. Não tem nada a ver com o texto, a gente perde. Se você pensa na segunda carta a Timóteo, segunda carta, que texto que vem na sua mente? Esse está ainda mais fácil. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, exortação, para o preparo do homem de Deus em toda a boa obra. Esse texto a gente sempre lembra, mas a carta, a segunda carta, não se resume a isso. Uma das minhas preferidas é a carta a Tito. Alguém se lembra de algum texto da carta de Tito? Não? Olha aí quantas... A música não vale. Mas olha aí quantas coisas para a gente trazer à mente, né? Exatamente. Podia preparar, né? Mas um dos textos mais conhecidos da carta a Tito, né? Tito 2, 21 ou 22, se não me engano. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Aí a gente entra na nossa guerra teológica, né? Sobre calvinistas, arminianos, aquela coisa toda, e no fim das contas o texto não tem nada a ver com isso, porque o que Paulo está instruindo para Tito é o seguinte: um pouquinho antes ele vai falar sobre os cretenses. Creta, uma ilha da Grécia, pequena, que tinha uma igreja, uma comunidade com uma fama terrível, porque eles eram briguentos, eles eram avarentos, eles eram violentos, eram beberrões, e o público ao qual Tito está sendo mandado para cuidar e para pastorear é um público terrível, igreja que hoje nenhum pastor ia querer estar lá. E aí Paulo está mandando Tito, está encorajando, dizendo que a graça de Deus se manifesta salvadora, não é para todos os homens no sentido de abrangência geral, irrestrita, mas é no sentido de até o violento, até o beberrão, até o avarento, para esses a graça de Deus também se torna salvadora. Todos os homens no sentido de personalidade têm chance de salvação, até corintianos. É essa a ideia do texto. Então percebe como as coisas vão mudando e vão trazendo significados maiores do que a gente só bater o olho e olhar. Por isso essas cartas pastorais, elas são instruções aos pastores. Depois a gente tem aquelas que são as cartas gerais. Por que gerais? Porque elas foram escritas para comunidades, mas não para uma comunidade específica. Por exemplo, a carta de Tiago começa com uma saudação diferente. Não é aos irmãos que estão em Éfeso, aos irmãos que estão em Tessalônica, na Galácia, mas é às 12 tribos dispersas entre as nações. Onde é que estava essa turma? Dispersa entre as nações. Foi exatamente isso que eu escrevi numa prova, e meu professor perdeu o ar, engasgou de tanto dar risada, né? Qual o objetivo da carta a Tiago? É tal, para quem que foi escrita? Para as 12 tribos dispersas. Onde é que elas estão? Dispersas, por aí, né? Mas, enfim, é um pouco mais geral. Pega um golezinho de café para mim. Depois tem, por exemplo, as cartas de Pedro, da mesma forma, desse jeito. A carta aos Hebreus, ela é uma carta geral, e a gente sabe que o público que ela foi escrita é os hebreus. Mas o mistério nessa carta é diferente, porque o problema é saber quem foi que escreveu. O autor não estava nem um pouco preocupado de se identificar para dizer quem era ele e por que ele estava escrevendo. Depois a gente tem as 3 cartas de João, por exemplo, que ele escreve os nomes. As cartas de Paulo estão escritas, as de Pedro e Tiago estão assinadas. Só que a carta dos Hebreus não teve essa preocupação. Ele escreveu todo o enredo dela, pegou e mandou. Toma a carta aí. Boa teoria. Vocês ouviram, não? Estava escrita no envelope, aí tiraram a carta e jogaram o envelope fora, agora ninguém sabe quem foi, né? Muitos dizem que foi Paulo, só que dentro da área acadêmica teológica, esse texto ele é muito debatido, porque você tem muita gente que afirma muita coisa diferente. Então tem, por exemplo, uma das indicações dizendo que quem escreveu foi Priscila.
pelo jeito de escrita, né? Ela acompanhava a Áquila, exatamente. Acompanhava seu marido, ficava sentada ouvindo os ensinos, participando da vida da igreja, e ela teria feito um resumo e enviado. Outros dizem que foi mesmo o apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu, mas nesse dia ele estava cansado, esqueceu de assinar lá a carta, dizendo que foi ele. Outros dizem que essa carta foi escrita por Barnabé, por conta de todo um contexto histórico dos caminhos da vida de Barnabé. Ele passou um bom tempo perto de uma comunidade de hebreus. E aí dizem que foi o Barnabé. Outros dizem que foi Lucas. Depois que ele escreve Atos, ele passa um tempo da sua vida ainda acompanhando alguns dos discípulos, e antes de morrer ele escreveu a carta aos hebreus, falando de Jesus na realidade deles. A questão é que nesse ponto mesmo de discussão, só perde para o tal espinho na carne de Paulo, que também ninguém faz ideia do que seja. Eu já cansei de ver livros escritos sobre o espinho na carne de Paulo, né? Obrigado. E cada um fala que é uma coisa. Alguns dizem que era uma doença, outros dizem que eram tentações sexuais que ele passou no caminho, outros dizem que era a memória dele, o espinho na carne, lembrando de tudo que ele fez, da morte de Estevão, problema de visão também. E no fim das contas, ninguém sabe o que é. A gente fica só esperando, está no livrinho de perguntas do céu, né? Para a gente entender o que era, e ainda corre o risco de chegar lá e não ser nenhuma dessas, né? Ser algo totalmente diferente. E aí a gente tem o último livro profético do Novo Testamento, o último escrito, que é Apocalipse. Vocês sabem o que significa Apocalipse? Revelação. É isso. Aliás, se você pegar uma Bíblia em inglês, eles trazem o título lá como... Como é, Eliseu? Olha a pronúncia. Só de quem já esteve lá para ter uma pronúncia dessa, né? É isso aí. Então, já traz como a revelação, né, daquilo que vai acontecer. Então, é um texto profético, trazendo coisas que ainda virão a acontecer. Então, esses títulos, essas cartas, esses conteúdos e contextos vão mudando, e a gente precisa estar atento para essas narrativas, olhando para cada uma delas. Num princípio de importância, Efésios é tão importante quanto todas as outras. Num princípio de algumas revelações teológicas no ensino sobre a comunidade, sobre a graça de Deus, sobre a salvação, ela traz alguns aspectos que são muito particulares, que Paulo escreveu especificamente aos Efésios, e isso traz para nós algum conhecimento que a gente tenha. Por exemplo, talvez o texto mais conhecido de Efésios, qual que é? Esse aí é impossível, vocês não saberem. Qual é? Exatamente. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Nós estamos bem de Bíblia, hein, gente? Pelo amor de Deus. E à noite eu vou pregar sobre isso. Não estava planejado, mas agora tá. Certo? Então... Não, pode falar. Exatamente. Sim. A carta seria muito impessoal. Exatamente. Mas é porque a carta tem esse aspecto assim circular, né? Ela foi escrita para várias igrejas. Né? Perfeito. É isso aí. Já introduzindo então daquilo, inclusive que o Alê falou, nós precisamos sempre olhar para as cartas, nos atentarmos a esses detalhes, e por mais que pareça óbvio ou pareça algo até bobo, a gente precisa ter atenção com isso, tá? Então, quem foi o autor da carta? Se você pega o capítulo 1, versículo 1, está escrito ali que foi Paulo. Vamos ler juntos? Paulo... Não parece que é uma coisa óbvia e simples de ver aqui?
Parece muito, né? Mas olha só, a Bíblia não foi escrita, ou o processo histórico da Bíblia, não foi um processo mecânico, onde alguém acordou um dia e escreveu lá a data, o dia, o conteúdo, fez lá a postagem, mandou no envelope e tudo mais. A história foi acontecendo, muitos contextos eram de perseguição. Muitas vezes, as cópias que eram feitas não eram perfeitas nestes detalhes. Então, você sabe que os períodos nos primeiros séculos, principalmente, você tinha uma profissão que era a profissão de copista. Já ouviram falar dos copistas? A ideia dos copistas e o trabalho deles era justamente fazer cópias. Então, Paulo mandava a carta lá para Éfeso. Chegava lá, o povo da igreja se reunia, lia a carta e mandava para os copistas. Os copistas pegavam à mão, porque, obviamente, não tinha essa tecnologia na época, pegavam lá o papiro deles, a pena, a tinta, e copiavam do começo ao fim a carta toda. E aí, depois que copiou, pega e entrega para uma outra parte da cidade para que eles leiam também. E assim ia sendo popularizado as cartas, os evangelhos e tudo mais. Então, os copistas iam fazendo esse trabalho e, por algum erro, devia ser algum estagiário ou algum seminarista lá dos copistas, que, por uma inexperiência a princípio, pegaram as cartas, olharam e disseram: eu, Paulo e tal, a graça de vocês. Aonde começa o conteúdo da carta? Começa a partir do versículo 3, na cabeça deles. E aí o que eles fizeram? Se começa a partir do verso 3, a gente não precisa copiar essa saudação. Só que um copista fez sem copiar a saudação e mandou para o outro, que mandou para o outro, que mandou para o outro, e você tinha um grupo de cartas. Com essa saudação de Paulo, você tinha uma carta a princípio escrita à mão do próprio Paulo com a saudação, mas alguns acharam a carta sem a saudação. Logo, o que alguns concluíram foi: alguém mandou essa carta, mas quem garante que foi o apóstolo Paulo? Se você pegar para ler de forma corrida e comparar principalmente com Filipenses e Colossenses, você vai perceber que o estilo de escrita é praticamente igual. Então, isso tudo vai dando indícios que foi Paulo, além de terem tido uma carta original, que hoje está, se eu não me engano, no museu no Egito, uma boa parte lá, que tem uma saudação do apóstolo Paulo. Alguns disseram que poderia ser que não, como que o Ale falou. Ele escreveu com uma certa impessoalidade. Ele passou um tempo lá, ele pastoreou aquela igreja, mas ele escreve de forma um pouco mais genérica. Falta aquele carinho mais próprio de quando estamos juntos, né? Então isso em alguns momentos foi sendo progressivo aí, entendendo que Paulo poderia não ser o autor, mas a primeira carta e as primeiras cópias tinham lá Paulo sendo o autor. O que isso importa? Para a teologia bíblica importa tudo. Porque se a gente não sabe quem é que está escrevendo, como é que a gente sabe qual é a importância do seu conteúdo? Então eu posso escrever, por exemplo, pegar um papel e escrever o André. André, te espero na minha sala segunda-feira, às 7 horas da manhã. E eu jogo embaixo do portão do André. O André acorda no domingo, vê a carta e está escrito lá. Quem foi que escreveu? Foi o pastor que escreveu? Para ele vir aqui 7 horas da manhã? Foi o chefe dele no trabalho que escreveu, que está esperando ele 7 horas para uma conversa? Ou, num caso um pouco mais catastrófico, foi a Késia que escreveu e deixou para ele lá, para que ele tivesse sentado? Quem é que foi? Porque se a gente não sabe quem foi, a gente fica em dúvida em alguns momentos quanto ao conteúdo. Mas então a carta aos Hebreus não está invalidada se não tem a sua saudação de quem foi? Não, porque todo o conteúdo relacionado com a rotina e cultura dos hebreus tem todo o sentido do mundo sem saber quem é que foi que escreveu. Coisa doida, coisas que Deus decidiu que seria assim. E segue assim mesmo, tá bom? Então, Paulo escreveu. Quando foi que ele escreveu? Entre 60 e 62 depois de Cristo.
Por que é importante a gente saber também as datas? Para entender o que estava acontecendo em Éfeso, mas entender o que estava acontecendo também com o apóstolo Paulo. Por que a carta é datada desse tempo? Porque aqui foi um dos momentos, ou uma das fases da vida de Paulo em que ele estava preso. A primeira prisão de Paulo em Roma foi nessa data entre 60 e 62 depois de Cristo. Por que não definir qual foi o dia exato, o ano exato? Porque, mais uma vez, existem registros históricos que são um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Mas das datas dos registros romanos, históricos e não sei o quê, só pode ter sido em 60, 61 ou 62. Logo, foi dentro desse período de tempo. Tá? Então, a gente percebe que Paulo estava preso e ele ressalta algumas vezes isso na carta para deixar bem claro de que ele estava preso. Alguém lê para a gente capítulo 3, verso 1. Outra pessoa, capítulo 4, verso 1. E outro irmão, capítulo 6, verso 20. Por favor. 3, 1, 4, 1 e 6, 20. Obrigado, Sandrinha. Esse foi o 3.1. 4.1. Quem está lá? Como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. De novo, por favor. 4.1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Mais uma vez, como prisioneiro, né? Não, era só detalhe. Irmã Nelita vai ler o 6.20 para a gente, por favor. Pelo qual sou embaixadora em Cristo, em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. A senhora lê mais uma vez, por favor? Efésios 6.20. Isso. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Preso em correntes, a diferença das versões, né? Então, Paulo está dizendo várias vezes o seu estado, a sua condição por conta do Evangelho, que é estando preso. Nessas prisões, nesse tempo, está lá entre 60 e 62, tá bom? Aí a gente passa, então, por exemplo, para essa linha do tempo aí, do que Paulo viveu e o que ele viveu até chegar lá. Então, começa com a sua conversão, ainda sendo chamado Saulo, né? Então, você sabe qual é a diferença de Saulo para Paulo, além da letra S pelo P? O que mudou desse significado aí, não? Sabe? O nome de Saulo, a princípio, com uma leitura hebraica. Paulo era o judeu dos judeus, né, e tudo mais, com a pronúncia hebraica de Saulo. O mesmo nome com a pronúncia grega era chamado Paulo. Muda uma letra para a gente, mas a fonética muda bastante para uma leitura principal. Então você não será mais esse Saulo dos judeus, o religioso e tudo mais. Agora você será, inclusive como ele é conhecido, o apóstolo aos gentios. Agora você vai ser chamado como um deles. É a diferença que Deus usou ali para esse momento, tá? Então ele se converte. Depois, praticamente 10 anos aí depois, tem a primeira viagem dele missionária, a segunda viagem, a terceira viagem, passa-se um período, ele é preso e na prisão, então, ele escreve essa carta. Ele já tinha vivido boa parte do período lá do livro de Atos. Ele já tinha vivido muita coisa, sofrido muita coisa, e ele escreve já com toda essa bagagem dele, né? A essa altura ele já tinha escrito Gálatas, por exemplo, já tinha feito. Algumas outras cartas aparecem no meio, mas é aqui, então, nessa época que
aparece os Efésios. E aí, então, sim, Efésios, por conta desse período de tempo, entra naquilo que nós chamamos de cartas da prisão. Vocês se lembram quais são as cartas da prisão? Está parecendo o primeiro dia de aula na escola, né? Demora para a gente engrenar. Vocês se lembram? Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, exatamente. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão foram escritos em período que Paulo estava preso. Por isso, então, as cartas da prisão, tá? E aí, então, a gente sabe que ele está escrevendo para os Efésios, e o que era essa cidade, onde aparece a cidade de Éfeso. Primeiro, ela está situada nesse mapa aqui. Dá para alguém ter noção de onde ela está ou não? Não, né? Difícil de ver? Meio esquisito, né? Essa região, onde principalmente está circulado ali de vinho, né? Uma cor mais vinho, meio marrom, enfim. É bem marrom, né? Eu acho que eu estou ficando meio daltônico. É um marronzão, aqui parece que é um vinho. Essa região é a região da Ásia Menor. É a região, por exemplo, onde estavam as 7 cartas ali do Apocalipse e tudo mais. E para a época antiga em que eles viviam, o que tornava uma cidade, um centro populacional forte e importante, tinha a ver com comércio, tinha a ver com tropas de soldados, tinha a ver com regiões que eram controladas por imperadores, porque essas regiões atraíam, e com essa atração muita gente estava por lá. É mais ou menos a ideia de São Paulo. Mas se a gente fosse pegar por São Paulo, pelo nosso estado, o lugar que seria a nossa capital, e o lugar mais populacional não deveria ser a capital, mas deveria ser, com a cabeça do mundo greco-romano aqui, Santos. Porque não se tinha caminhão, não se tinha estrada, não se tinha ônibus. O meio de transporte mais comum, distante, eram os barcos. E para você ter um lugar para aportar com um barco, você precisa de um porto. Por isso é que Éfeso está aqui, nesse quadradinho ali. Aquela era a região de Éfeso. E Éfeso tinha o maior porto da sua época. E, para ajudar em toda a questão aqui, o seu porto ele era o ponto final, digamos assim, para algumas caravanas de comércio, de tropas de exércitos, inclusive. Os navios mercadores romanos também paravam por ali. E chegou na data de... Eu anotei para não esquecer, e eu esqueci de anotar. Mas chegou um período bem antes de 60 depois de Cristo, que o imperador romano, o imperador Augustus, ele viu na região da Ásia Menor a cidade de Éfeso, viu o seu porto, o crescimento, e ele definiu Éfeso como sendo a capital do Império Romano em outra província. Então, os romanos dominavam o mundo, dominavam toda a questão política, olharam para Éfeso pela sua importância, decidiram que aquela seria a capital romana da província e ficou ainda mais importante. O que aparentemente trouxe ainda mais energia para o apóstolo Paulo de plantar a igreja ali, porque a estratégia de Paulo, se você olha a partir das cartas, ele trazia sempre uma igreja para um centro populacional grande, para uma capital, né? Essa era a estratégia de Paulo plantar as suas igrejas. E aí, sendo uma cidade tão importante, algumas consequências você acaba trazendo ou herdando do lugar. Aqui em São Paulo, por exemplo, só aqui na igreja, quantos não nasceram em São Paulo? Levanta alto aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas não nasceram em São Paulo. Eu também não nasci na cidade de São Paulo. Nasci em Santo André. Ficou clara a pergunta ou ficou meio duvidoso? Ficou duvidoso, né? Quem nasceu em outra cidade que não seja a capital de São Paulo? Deu a mesma coisa, é a gente mesmo. Então, se a gente tem um nascimento em outro lugar, vive um tempo em outro lugar, a gente traz costumes de outro lugar.
Então, se você conversar com alguns, você percebe logo de cara pelo sotaque que não é de São Paulo. Aí, se essa pessoa veio de longe, casou, teve filhos, constituiu família, você percebe que as gerações que vêm depois, em alguns momentos, também não foram originárias em São Paulo pelos seus pais, avós e tudo mais, por alguns costumes. Se você for na casa de um bom paulista de manhã, muito provavelmente você tem um cafezinho preto e um pão com manteiga lá. Se você for na casa da irmã Nelita de manhã, muito provavelmente você tem um cafezinho preto, mas você tem um cuscuz em cima da mesa. Da onde vem esse costume? De outros lugares. Se você sentar num jantar com a Lê, com o pastor Isidro, com a sua família, provavelmente o pastor Isidro vai sugerir de fazer a paella, como é que fala? Paella. Por conta do seu pai, espanhol. E assim a gente vai percebendo que alguns costumes são colocados fora daquele costume do próprio lugar. Tendo uma capital com essa importância tão grande, com várias oportunidades, com várias possibilidades, você tinha muita gente de fora trazendo outros costumes e também outras religiões para a cidade de Éfeso. Então era um turbilhão de coisas acontecendo em um mesmo lugar. É mais ou menos isso aqui. Cosmopolita. Perfeito, é isso. Eu tive a experiência no ano passado, em novembro, a gente foi fazer nossa viagem de comemoração de aniversário de casamento, né? Aí a gente foi, embarcou e tal, e acabou que o navio teve que mudar a rota por uma tempestade, e a gente parou no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, né? Falei, bom, já estamos aqui, eu não conheço, vamos conhecer. Fomos para o Cristo Redentor, um calor de 44 graus, torrando a cabeça. Para vocês terem ideia do nível da humilhação, eu tive que passar protetor solar aqui na minha calvície. Tive que passar, não teve jeito, né? E aí, a gente andando lá no Cristo, e eu achando com a cabeça romântica que ia chegar lá, ia ter aquele espaço para andar, para conversar e tudo mais. Quando eu me vejo, minha sogra foi comigo na viagem, e é muita fé levar a sogra, né, no aniversário de casamento, mas foi bom. Minha sogra saiu andando para um outro lado, e eu tive que ir buscar ela para voltar. Na volta, eu esbarrei numa pessoa que estava atrás de mim, e eu virei para pedir desculpa. Só que quando eu virei para pedir desculpa, era um francês. E aí o francês começou a falar comigo, fazer assim, eu não estava entendendo nada. Quando chegou um cara, eu não sei exatamente de onde ele era, mas era daqui da América do Sul, falando espanhol, tentando em espanhol me dizer o que o francês disse em francês para mim. E eu não entendi nada, aí chegou um cara falando com a voz meio de bêbado, meio esquisito, que era um americano que morava no Rio, guia de turismo, aprendendo a falar português. Eu me senti na Torre de Babel, não estava entendendo nada. A única coisa que eu soube dizer foi sorry. Peguei a véia e fui embora. Mas são costumes completamente diferentes, seguidos, colocados no mesmo lugar. Como é que você vai ter um tempo para adaptar com tudo isso? É muita coisa, muita confusão. E junto com outras religiões e outros costumes, vem também algumas heresias para dentro da igreja. Por isso, Paulo escreve também a carta para trazer algumas lições importantes. E aí, então, dentro da cidade, nós temos a igreja de Éfeso. Em Atos 18, você vai perceber que algumas questões vão começando a surgir com essa comunidade. Eles vão aparecendo na história, na narrativa bíblica, pouco a pouco. E aí, se a gente olha a partir do capítulo 19, abre aí, por favor. Atos, capítulo 19. A gente tem um primeiro registro de Paulo lá em Éfeso. E olha algumas coisas interessantes. Nós vamos ler um bom trecho aí, tá? Do capítulo 19, verso 1 até o verso 21. Abre aí comigo. Olha só. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. O que aqui, em primeiro lugar, já mostra para a gente sobre essa igreja?
É nesse momento contrário, né? Depois ela fica um pouquinho mais. Mas o que mostra? Foi uma igreja cheia do conhecimento de Deus? Não. Foi uma igreja esgotando seus conhecimentos teológicos? Não. Tinha já algumas fragilidades de ensino. Depois, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. O batismo, diz Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Mais uma pausa. O que essa igreja aparentemente tem? Pensa comigo. Se Paulo já tinha vivido tudo isso aqui, 35 anos depois da ressurreição, da morte de Jesus, a data exata, a partir da contagem da morte, 35 anos depois da morte foi que ele se converteu. Depois da sua conversão, só praticamente mais 28 anos depois, ele chegou lá em Éfeso. Dentro desses quase 50 anos de diferença ali, se eles só conheciam o batismo de João, se eles só conheciam algumas origens e tradições ainda dos judeus, significa que era uma igreja judaizante, como Paulo usa alguns outros termos. Significa que era uma igreja que não tinha chegado ainda um pleno conhecimento. E olha a importância do apóstolo Paulo na história bíblica como um todo. Se ele não tivesse ido nesse tempo, e dentro do plano de Deus, Deus é soberano, ia acontecer de alguma forma, ou no máximo, assim, ou na pior das hipóteses, o que Pedro já dizia iria acontecer. As pedras clamariam em nome daqueles que não estavam indo lá. Mas olha o quanto demorou para que eles viessem a conhecer. E ali, nesse momento, se a gente considera que o início da igreja, em Atos 2, é a partir do derramamento do Espírito e eles vivem como discípulos, em outro momento, lá em Jerusalém, a gente entende que em Éfeso começa nesse ponto a igreja. Tinha comunidade, não tinham conhecimento, vem a ter nesse momento, tá? Paulo entrou na sinagoga, verso 8, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram-se a crer, começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Sebá, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Que demoninho desaforado, né? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia.
Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. E é nesse tumulto, em todas essas coisas, que nos aparece então a igreja de Éfeso. Paulo ficou pastoreando essa igreja ali por pelo menos 2 anos, ficou acompanhando aqueles irmãos e depois ele então foi embora. O carinho que Paulo tinha por essa igreja aqui, muito provavelmente, pelo contexto todo, pelo desenvolvimento que ele teve, aparece lá no capítulo 20 depois, né? Vamos ler junto de novo? Hoje é a aula de ler a Bíblia. Vamos embora. Perfeito. Boa lembrança. Voluntário, né? Foi voluntário. Perfeito. Inclusive, a sentença grega diz: falaram em outros idiomas. O único problema em relação à questão de línguas está lá em 1 Coríntios 14, porque ali Paulo está falando línguas estranhas. Isso lá. Aqui não, são outros idiomas. Tá? Obrigado, Eliseu. Atos 20, então. Olha o carinho de Paulo depois por essa liderança na sua despedida, a partir do 16. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. Quem for ter filha menina aí, ó, um bom nome para você pôr, Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos em Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Uma pequena pausa aqui. O dia de Pentecoste não foi lá em Atos capítulo 2 que aconteceu o Pentecoste? Pentecoste não foi o movimento que aconteceu. Pentecoste era a festa judaica acontecendo na cidade naquele momento todo. Se vocês se lembrarem, são 7 festas. Você tem festa da colheita, festa do Pentecoste, festa do não sei o quê. O dia do Pentecoste é isso, da festa judaica acontecendo, tá? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei, em todas as cidades, que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho.
E entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dias, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a sua palavra da graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. Será que Paulo tinha carinho por essa igreja e essa igreja por ele? Começa a partir daqui, como essa experiência importante acontece. Depois, a igreja de Éfeso aparece mais uma vez, em 1 Coríntios, quando Paulo está escrevendo, ele cita a igreja de Éfeso, quando ele diz que enfrentou lobos ferozes, dos judeus, judaizantes, lá ele está dizendo mais uma vez, que ele enfrentou justamente por isso. Depois, na carta de Timóteo, seu sucessor, no pastorado da igreja, a gente vê e percebe que isso acontece porque ele está dizendo lá para Timóteo: olha, eu pedi que você ficasse em Éfeso para pastorear a igreja e tal. Está lá mais uma vez. Então, nas viagens de Atos, o surgimento da igreja, na despedida, a citação como um lugar feroz que Paulo trabalhou, depois falando da igreja para onde Timóteo estava indo, e por último, a última informação que a gente tem de Éfeso está lá nas 7 cartas do Apocalipse, quando a igreja é acusada de perder o primeiro amor. Perfeito, é isso. Então, aparentemente, Paulo passou, Timóteo passou, pelo período de tempo, provavelmente mais alguém cuidou daquela igreja, mas no fim das contas, perderam o seu primeiro amor. Acontece no meio da história aí. Então a igreja aparece ali. Se a gente olha como todo para a teologia da carta, então, e com teologia nós queremos dizer a forma que Deus se revelou através de informações importantes que foram trazidas ali em Efésios. O Carlos Oswaldo, um dos, talvez, mais eruditos brasileiros do Novo Testamento, reconhecido pela Academia Mundial, ele escreveu um texto chamado Foco e Desenvolvimento, tem do Novo Testamento e do Antigo Testamento, onde ele faz um estudo extremamente aprofundado e ele compartilha as suas conclusões. E ele vai dizer que se nós tivéssemos que resumir a teologia de Efésios, poderíamos chegar nessa frase aí: encorajar o desfrute da posição privilegiada da igreja em Cristo e a sua aplicação na vida cotidiana para Cristo no mundo. Bonito, né? Poético. Os privilégios espirituais no Cristo exaltado devem levar o corpo ao crescimento em união, à santificação na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual. Se você pega o capítulo 6 de Efésios, ele todinho está baseado nessa última afirmação, na armadura do Espírito, aquela coisa toda. E eu não vou entrar nos detalhes porque meu tempo já foi embora e os professores vão me matar se eu contar antes deles. Então, o que nós vemos, as coisas que Paulo vai trazendo para nós a respeito de Deus ao longo da carta. Primeiro, a gente percebe sobre a soteriologia, outro nome bonito, Então, nós sabemos o logia na nossa língua, mas o logia no grego tem a ver com estudos, é isso. E o sotério, o que tem a ver com isso? Salvação. Basicamente isso é a doutrina da salvação. Então, num texto um pouco mais conhecido como lemos, lá no capítulo 2, verso 8, Paulo já está trazendo essas informações. Depois, cristologia, que é, mais uma vez, os estudos da pessoa de Cristo encarnado, mostrando a glória de Cristo na nova vida. Nova vida de quem? Nossas, dos Efésios e nossas também,
Há como eclesiologia também, eclésia, né, o termo para a igreja, logia, estudo, como Deus une, né, os gregos e os gentios em uma igreja a partir de uma nova humanidade. A preocupação do Novo Testamento não é mais agora o seu sangue, da onde você veio, suas heranças de família. Agora é a sua nova humanidade em Cristo. Gentios e gregos formam um corpo só, né? Aí também a guerra espiritual em Efésios 6. E por último, só como eu falei, que lá, se não me engano, no Egito, tem a impressão que eu estou enganado, né? Tem algumas cópias e essa é uma cópia do texto de Efésios, a última página da carta, o finalzinho do capítulo 6, escrito lá, chegado até a mão deles, está preservado até hoje. Se você um dia for dar uma voltinha no Egito, você vai lá para ver. Ou se você quiser mandar o seu pastor para ter essa experiência cultural, bíblica, eu posso ir também e faço esse sacrifício, né? Mas, enfim, para quem tem a oportunidade. Grego. Isso. Não dá para ver muito bem ali, né? Mas, enfim, quem quiser depois, a gente pode mandar também no WhatsApp lá. Então, para que a gente tenha um ponto de partida sobre Efésios, essas são algumas das considerações. Beleza? A partir daqui, veremos ponto a ponto da carta para irmos crescendo domingo após domingo. Mas, a princípio, esse é todo o cenário que nós encontramos e espero que, de alguma forma, tenha sido proveitoso para vocês. Beleza? Vou pedir para a banda subir aqui de novo. E você está com a Bíblia aberta em Efésios ainda? Se você fechou, abre de novo lá. Porque nós vamos cantar isso aqui, tá bom? Efésios 1. Olha aí, nós já cantamos, mas talvez você não tenha percebido. Olha aí, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Esse nós aqui que Paulo está se referindo é a ele, é a igreja de Éfeso, mas é a gente aqui também, né? Então nós já cantamos, mas vamos cantar de novo. Agora você tem todo esse pano de fundo na sua cabeça. E nós vamos pôr, se você veio preparado também para os dízimos e ofertas, você pode aproveitar esse momento.